E hoje o nosso convidado, antes do comercial, você já viu aí do intervalo, você viu quem estava aqui, que é o Padre Elismar, que está aqui, inclusive, missionário redentorista, Padre Elismar Alves dos Santos. Ele escreveu um livro recentemente chamado Seminário e Sexualidade, a educação ético-moral na formação sacerdotal. O livro trata sobre a educação sexual na formação sacerdotal em que busca auxiliar na formação de seminaristas e religiosos psicologicamente saudáveis. E você vai ver que esse livro também é indicado aí para muitas outras pessoas. O padre vai falar mais sobre isso. Ele já está aqui, como eu disse, eu recebo com muito carinho. Claro, é uma honra ter o Padre Elismar aqui com a gente. O padre, que é pós-doutor em Teologia Moral pela Academia Afonsiana de Roma, pós-doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. É isso, né, padre? Sua bênção e boa tarde. Deus te abençoe, Caísa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Da minha parte, é uma satisfação estar aqui nesse programa tão importante para o crescimento da fé de todos nós. E mais ainda, apresentado por você, na medida possível, eu acompanho o programa. Então, que bênção. Desde já, parabéns por tudo que é realizado aqui e que chega até os nossos lares, nossas famílias. Muito obrigada, viu, padre? Eu fico honrada em saber que o padre, quando ele pode, acompanha o programa. Eu falo sempre, aqui no Almanac só tem pessoas especiais junto comigo, né? O padre é um desses. E, padre, o senhor sabe que esse trabalho realizado aqui, eu não faço nada sozinho, né? O senhor está vendo aqui uma parte da equipe, mas tem outras pessoas que estão por trás, que fazem aí tudo para que o programa aconteça da melhor forma possível. E a gente leva aí essa mensagem bonita para todos que acompanham a TV Pai Eterno. E falando, eu sempre falo que aqui no programa a gente sempre traz informações, fala de assuntos relevantes. E o livro do senhor, padre, ele nos leva a pensar em muitas coisas e a perceber que a igreja só está evoluindo quando se fala de formação de seminaristas, de padres. Mas esse livro não é só voltado para a formação de seminaristas, não. É? Então, esse livro, eu acredito que ele contribui ao menos em duas dimensões. A primeira é justamente em vista da formação dos futuros sacerdotes e religiosos. Isto é, pensar no papel da educação da sexualidade na formação em vista do sacerdócio e a vida religiosa. Mas não somente. Aliás, como o autor que fez o prefácio, que é o padre Rogério Gomes, nosso superior geral, ele diz que o livro é voltado também para os leigos, para as famílias, porque o tema da sexualidade é um tema que abrange, logicamente, não só a igreja, não só os seminaristas, os religiosos, as religiosas, mas todos nós, toda a família, né? Todas as famílias, a sociedade como um todo, né? A escola, as comunidades. Então, o livro, eu acho que ele alcança essas duas finalidades. Pensar em uma formação voltada para um público específico, mas não só para os leigos, as famílias também. Ótimo. E qual foi a inspiração para o senhor escrever esse livro nesse tema? Então, o ano passado, eu publiquei um livro, também pela mesma editora, que é a Scala Editora. Esse livro tem como título Dizeres e Vivências, Representações Sociais da Sexualidade em Seminaristas e Padres. Só que o livro do ano passado foi um livro de psicologia. Esse livro foi o resultado de uma pesquisa que eu realizei em 2 dioceses, com 101 participantes. Então, eu traduzi esses dados em forma de livro e foi publicado. Então, mas eu fiquei pensando, olha, eu tenho que continuar essa reflexão. Só que agora, a partir de uma outra ótica, a partir da teologia moral. Então, comecei a pensar, a refletir, e nesse intervalo em que eu ficava assim, recordando o livro do ano passado e como dar continuidade a essa reflexão, eu me deparei com um capítulo de livro do Papa Bento XVI, que ele publicou em 2019, juntamente com o Papa Francisco. Eles publicaram um livro
juntos sobre diversos temas da sexualidade na igreja. O Papa Francisco publicou, o Papa Bento publicou 3 capítulos, o Papa Francisco 4 a 5 capítulos. Esse livro acho que nós não temos ainda traduzido aqui no Brasil. E no capítulo do Papa Bento, que abre o livro, ele fala da necessidade de se pensar sobre a formação ético-moral da sexualidade nos seminários. Então ele escreveu uma carta a uma diocese da Alemanha, em que apresentou algumas reflexões ao redor do tema da sexualidade na formação sacerdotal e a partir da revolução sexual na década de 60. Mas de qual moral o Papa Bento ele trata? Ele trata da moral da Igreja, que é do Decreto Optatum Socius sobre uma moral renovada, à luz da Sagrada Escritura, uma moral que é para produzir frutos, né? Frutos de caridade, frutos de bondade, etc. Então, ter me deparado com esse texto me ajudou muito a pensar na lógica do livro. Então, a partir daí, eu comecei a visitar outros documentos que eu não utilizei no livro do ano passado, 2022, e acrescentei outros documentos. Então, nesse livro, eu até retomo uma parte do livro do ano passado, faço as indicações, etc. Então, esse livro trata dessa temática, né? Como pensar o tema da sexualidade na formação sacerdotal e na formação à vida da ética, para melhor educar aqueles que desejam a consagração e a vida sacerdotal. Agora, uma coisa, no título, veja que é formação sacerdotal, mas ao longo do texto eu contemplo também a vida religiosa. Colocar no título a vida religiosa me daria muito trabalho, então os documentos falam mais de formação sacerdotal. Mas é claro, formação sacerdotal que contempla também a vida religiosa. Então, esse livro é na área da ética, é na área da moral, e eu procuro mostrar como que a ética ela pode ajudar, por exemplo, os reitores, os formadores, quando eles precisam, assim, lidar com questões práticas na área da sexualidade. A sexualidade envolve todos, é o ser humano num todo, não é, padre? Sim, a sexualidade não é uma realidade, como se diz, do umbigo para baixo. Não, a sexualidade... É o que eu sinto, é como justamente, eu me vejo, é como eu olho para o meu corpo, tudo isso envolve a sexualidade. Tudo isso envolve a sexualidade. A Congregação para a Educação Católica tem um documento muito bonito, muito profundo, que é sobre a sexualidade na família. E eu gosto muito de uma definição de sexualidade que esse documento apresenta, quando fala que a sexualidade é um dom de Deus. E esse dom de Deus contempla a vida como um todo. Então, de fato, a sexualidade engloba o ser humano, digamos assim, dos pés à cabeça. E ver a sexualidade como dom, temos que olhar para o que a Sagrada Escritura fala. A narrativa bíblica, né, capítulo 1 e 2 do Gênesis, é isso, a sexualidade é dom de Deus. A sexualidade faz parte da obra da criação. Deus olhou para o ser humano após a sua criação e disse, olha, que presente, né? Que beleza. E nessa beleza estava já a sexualidade. Eu costumo dizer, e no livrinho eu menciono em alguma parte, que a sexualidade não foi uma realidade que Deus criou após a nossa criação. A sexualidade é uma realidade criada juntamente com a nossa criação. Não é uma criação posterior à criação do homem e da mulher, mas somos criados e nessa criação a sexualidade já faz parte, por isso que é dom. Nós não somos, a nossa sexualidade não está separada do que nós somos, do que, né? Não, é junto, faz parte do ser humano. Então, você que deve estar acompanhando a minha conversa aqui com o Padre Elismar, deve estar entendendo. É preciso ter um equilíbrio para lidar com essa sexualidade. Isso no sacerdócio, mas também aquele que está, né, estudando para ser um sacerdote, mas também nas famílias. Isso tudo é o equilíbrio, é você saber lidar com a situação. Mas, padre, e aí, com certeza, esse assunto já é abordado na formação dos seminaristas.
Agora está se buscando uma forma diferente. Então, veja, nos últimos anos, a Igreja Católica tem intensificado as publicações, as reflexões ao redor do tema da sexualidade nos seminários e no clero, na vida religiosa, masculina, feminina e assim segue. Eu noto que, a partir do pontificado do Papa Francisco, essa temática se intensificou mais ainda. Mas não só. Quando a gente procura olhar assim na linha do tempo, quando é que o tema da sexualidade passou a ser mais discutido na Igreja? Eu me atrevo a dizer que foi mais ao final do pontificado do Papa João Paulo II e que percorreu todo o pontificado do Papa Bento. Aliás, o pontificado do Papa Bento, no que se refere ao tema da sexualidade na Igreja, eu acredito que foi um dos períodos mais difíceis, porque foi nesse contexto em que a Igreja teve que lidar de modo mais objetivo com as denúncias de abusos sexuais. Então, dada essa triste realidade, mas a qual teve que ser encarada, acho que a Igreja começou então a publicar, inclusive, mais documentos ao redor do tema da sexualidade. No livro aqui eu mostro que, a partir de 2005, um documento muito importante sobre o tema da sexualidade nos seminários, o tema da homossexualidade. Em 2008, um documento muito importante da Congregação para a Educação Católica sobre o papel da psicologia na formação. E em 2011, um documento também muito valioso sobre a questão do abuso sexual de menores. Então, quando olhamos para esses 3 documentos, nós notamos o quê? Foram documentos publicados em um intervalo curto de tempo, de um para o outro, justamente por causa dessa urgência, dessa reflexão ao redor da formação de uma cultura humana na formação. Ô padre, e aí quando se busca essa formação, né, de uma forma diferenciada, né, vamos ver se eu entendi. Vai se encontrar aí o equilíbrio da situação, porque hoje todos têm um fácil acesso a tudo, a internet, né? Tá muito fácil de tudo. Então, de uma certa forma, para as pessoas terem para os sacerdotes, para todos terem esse equilíbrio para lidar com tudo que é oferecido com muita facilidade, não é? Sim, justamente. E aí que entra o papel da ética. Porque a ética nos ensina até onde eu devo, ou até onde eu posso ir. A ética é uma dimensão reflexiva, que inclusive nos ajuda até a refletir sobre as possibilidades de uma moral. Uma vez que a moral ela é mais normativa, a ética ela é mais reflexiva. Então, no que você apresenta, o que é muito importante é isso. A ética diz para mim, olha, eu posso ir até aqui. Uma vez que ela faz parte desse juízo crítico, reflexivo, me ajuda então no processo de discernimento entre o certo e o errado. O ser humano não é perfeito. A palavra perfeição, ela não se aplica a nós humanos. Mas nós devemos caminhar sabendo das nossas imperfeições, mas, no entanto, sendo responsáveis pelos nossos atos. Então, a ética nos ajuda a corrigir nossos atos e também os atos das outras pessoas. A ética não é normativa, mas ela propõe um caminho reflexivo. Então, quando a gente pensa sobre essa temática, por exemplo, nos seminários, é para que o jovem seminarista, ele possa, a partir do seu processo de formação, pensar mais sobre as suas realidades humanas. E a sexualidade é uma dessas realidades humanas. A Igreja, nos últimos anos, tem falado muito da importância de se criar uma cultura ao redor da formação humana. Essa cultura engloba diversos temas, afetividade, sexualidade. Aqui eu trato só de um tema que é a sexualidade, mas eu sei que a formação humana ela é bem mais ampla do que isso. Então, eu não teria condições de tratar nesse livro de todas essas demandas, mas privilegiei uma, que é a sexualidade. Mas a formação humana, veja, a gente pode comparar com um grande edifício.
Um grande edifício ou um pequeno edifício, não importa o tamanho, mas requer uma boa base. Sim. Essa formação humana que a Igreja tem insistido, e a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por meio de documentos tão expressivos, tão profundos, né? Eu utilizo um desses documentos aqui, publicado em 2010. Para mim, esse documento ele retoma muitas coisas que o documento de Aparecida propõe no que se refere aos seminários, atualiza mais ainda, e a Conferência de Aparecida terminou em 2007. Esse documento de 2010, depois desse documento, a CNBB publicou outros documentos, mas esse de 2010 eu tenho um carinho muito especial por ele, porque é sobre o papel da formação nos seminários. E esse documento, ele aborda de modo muito profundo a necessidade de se pensar sempre essa cultura da formação humana. Eu também admiro muito as reflexões, o Dom Leonardo, o cardeal Leonardo, atual arcebispo de Manaus, ele ajudou inclusive na redação desse documento de 2010 e ele publicou um artigo na REB sobre o documento. E eu li esse artigo, eu até fiz citação desse artigo aqui, porque ele fala uma coisa muito importante, entre tantas outras, mas uma que eu guardei. Ele diz, olha, se as congregações e as dioceses não investirem pesadamente na formação humana dos seus candidatos, pouca coisa pode ser feita. Então, quando ele fala desse investimento, trata-se de um investimento financeiro e trata-se de um investimento humano mesmo, usar uma expressão não muito feliz, mas de perder tempo realmente com os formandos no que se refere à necessidade de tratar de temas urgentes, como afetividade, sexualidade, sim, falar dos dilemas, né? Essa cultura de tratar do tema da sexualidade nos seminários requer a responsabilidade, a confiança dos seminaristas. Olha, não é fácil, logicamente, falar de sexualidade, porque é um assunto muito íntimo. Né? Então, o que eu abordo no livro é que os seminários, as casas de formação, elas precisam assim, encontrar um caminho para que o jovem formando se sinta acolhido e à vontade para tratar dos seus dilemas, né? Para poder escutar conselhos, mas também para expor, quem sabe, as suas dores, as suas dificuldades. Né? Então, isso é um desafio. Né? É um desafio. Eu coloco os seminários como um espaço de crescimento humano, afetivo e espiritual. Ótimo. E se você deseja conferir mais esse livro, pode entrar em contato com a Escala Editora, não é, padre? Isso, está disponível no site da Escala Editora. Está na tela, ó. Esse livro, ele chega em qualquer parte do Brasil. Sim, então está na tela, escalaeditora.com.br, você pode entrar em contato ou ligar na central de atendimento 0800 703 8353. Vale muito a pena você conferir tudo que o padre te chama a refletir neste livro e virão outros livros, eu tenho certeza. Padre, aqui a gente sempre despede em pé, viu? Porque eu quero que o senhor volte. Obrigado. O senhor falou que o ser humano tem muitas realidades que precisam ser abordadas. Que Deus dê sabedoria para o senhor abordar, então, outras realidades para a gente crescer na fé junto com as suas obras, tá bom? Tá bom. Eu agradeço a você, Caísa, a toda a sua equipe, as pessoas que nos acompanham em seus lares, né? Por esse momento de diálogo, de partilha, né? De crescimento. Isso mesmo. Então, volte muito sempre. Obrigado. Sua bênção. Deus te abençoe. O senhor dá a bênção para o pessoal que está em casa? Dá a bênção, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Divino Pai eterno, derramai a vossa bênção sobre os lares que nos acompanham, sobre as famílias, especialmente as famílias que sofrem, as famílias em que as pessoas se encontram enfermas, as pessoas que nos acompanham nos hospitais, em diversas localizações. Então, que chegue até vós, por meio do Divino Pai Eterno, essa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima, padre. Até a próxima, Caísa. Fique com Deus.